Quanta flor, quanto amor há em mim, eu desabrochei. Hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial aqui de Lagoa Santa. Ela é cantora e compositora. O nosso bate-papo hoje vai ser com a Ana Carla, certo? Ana, fala aqui um pouquinho com a gente. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Nós vamos fazer algumas perguntinhas sobre a vida da Ana. Eu queria fazer a primeira pergunta: quem é a Ana? Então, a Ana é uma mulher muito sonhadora e que atualmente tem, graças a Deus, está realizando muitos sonhos através do seu trabalho. Então, eu sou uma pessoa assim que movida ao amor, né? Eu sou movida ao amor pelo que eu faço, o amor pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus clientes. Então, eu sou uma pessoa movida ao amor e a sonhos. Ana, conta pra gente quando a música entrou de fato assim na sua vida. Então, desde criança, né, eu gosto de ouvir música, aprecio música, gosto de cantar. E com 12 anos eu tive a primeira experiência assim de participar de corais, de ir para a igreja, né? Então, essa primeira familiaridade com a música, assim, mais no sentido na intenção de ir profissional foi nessa idade, com 12 anos. Com 12 anos, então, você descobriu que você gostava da música. Isso. Sempre gostei, mas a vontade de trabalhar com isso veio aos 12 anos. E quando, assim, de fato, você começou a ganhar, vou falar, começou a ser remunerada? Sim, com 12 anos. Com 12 anos? Porque a primeira coisa que eu fiz, meu pai tocava violão, né? E ele me deu o violãozinho dele. Ele faleceu, eu tinha 11 anos. Então, antes dele falecer, ele me deu o violãozinho dele. Eu fui aprendendo ali os primeiros acordes. E eu participava de um projeto social existia aqui em Lagoa Santa, que chamava Meninos da Lagoa. Então, a gente ficava da escola para o projeto, do projeto para a escola, como se fosse uma parte integral, né? Naquela época não existia escola integral. Então, a gente ficava meio período nesse projeto. E lá tinham várias oficinas, a prefeitura oferecia essas oficinas, e eu participava de todas elas. Então, artesanato, música, coral, pintura, esporte, eu fiz vôlei lá. Inclusive, foi uma das profissões que eu queria seguir também, era o vôlei. Fiquei em dúvida e acabei indo para a música. E aí, nesse projeto, foi quando tudo começou. Eu comecei a dar as primeiras aulinhas lá, os primeiros acordes, ensinar para meus amiguinhos lá do curso. E eu comecei a ensinar em casa para as crianças Ana, que tinham então, interesse. além de você cantar, lógico, né? Você dá aula de música. Eu dei aula há muitos anos. Aham. Hoje em dia eu não dou aula mais. Então, hoje você não dá mais aula. Não é mais a minha fonte de renda. E hoje Mas você pode falar qual que é a sua fonte de renda hoje? hoje somente a música. Você Cantar nos vive... eventos, nos restaurantes. Tem muitos clientes aqui, muitos estabelecimentos comerciais aqui, né? Que são clientes de muitos anos. Então, graças a Deus, a gente tô desenvolvendo um trabalho, né? Fidelizando aí essa clientela. Isso para mim é o sucesso, né? Porque mais do que fama e dinheiro, é a gente ter ali as pessoas que gostam, apreciam e tá sempre ali, né? Consumindo o que a gente faz, né? E deixa eu te perguntar, desafio. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje nessa carreira? Eu digo de apoio também, seja da cidade, da prefeitura, ou então das pessoas confiarem realmente no seu trabalho, no que você faz hoje. Sim. Então, hoje, na fase da minha vida atual, né, que eu estou voltada realmente profissional, para crescer como artista, que é uma coisa muito nova para mim, que apesar de sempre cantar e tocar, eu ia pelo comercial, ia pelo dinheiro, né? Sim. Então, hoje eu estou voltada para o lado artístico. Então, se desenvolver como artista é muito desafiador. E um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado, né, que eu enfrentei recentemente, foi realmente questões com o próprio município que não valoriza os artistas da cidade, né? A gente sabe que tem verba para isso, tem dinheiro para isso. Em 2023, eu tive a oportunidade de participar mais uma vez do Festival da Canção e em 2023 nós ficamos em primeiro lugar com uma música autoral, né? E nós levamos público e o pessoal gostou muito. Então a gente tentou ingressar na festa de agosto, né? Porque a gente sabe que tem ali uma margem para valorizar os artistas, né? E a gente não conseguiu.
Então, assim, foi uma fase que eu me frustrei muito e eu bati muito de frente com política. E eu também quebrei muito a cara. Então, é uma coisa que eu não tenho mais vontade de fazer, brigar por isso. Tenho voltado minha energia para mim. Então, foi um processo de cura também, de transformação interna, porque mexeu muito comigo, financeiramente, Sim. emocionalmente, psicologicamente. Você colocou tudo ali naquele sonho e acabou que não E deu certo. dediquei muita coisa para brigar por isso, né? E hoje eu estou focada realmente em trazer o melhor para as pessoas que gostam do meu trabalho. Então, para isso eu tenho que estar bem, né? Até porque eu tenho que cuidar da minha família também, né? Então, eu tenho focado em mim, sabe? Esse foi para mim o maior desafio até hoje. E Ana, você falou também que uma das maiores dificuldades é se desenvolver como artista. Para você, o que é ser artista? Então, eu tenho aprendido, isso está bem recente, de que ser artista é a gente fazer a nossa arte, né? A gente desenvolver a nossa própria arte, porque eu sempre cantei músicas da MPB, de outros músicos, né? E eu não cantava minhas músicas autorais, né? Então eu nem me conhecia como artista. Então hoje está sendo um processo assim de descoberta mesmo e tenho tido muitas inspirações maravilhosas e estou me redescobrindo como pessoa também. E é isso para mim que é ser artista, é fazer a minha essência transbordar. Legal. E quando começou esse processo, que ainda não finalizou, né? Mas quando começou esse processo de você se descobrir e se desenvolver como artista? Então, durante a pandemia, eu fiquei sem trabalho, né? Como muitos de nós, né? Então, foi uma área muito afetada, a música e eventos em geral, né? E eu entrei numa depressão, fiquei muito mal, passei por um processo muito sombrio na minha vida, né? E um momento muito específico onde eu, infelizmente, pensei em né, acabar com tudo ali, né? Que é acabar com a minha vida, me veio uma inspiração e Deus falou comigo naquele momento que eu estava. Foi uma madrugada, eu estava chorando muito e eu tinha tudo ali, minha casa estava lá, meus filhos, a gente estava todo mundo bem, saudável, mas por dentro eu não estava bem. Então Deus mandou uma letra, e essa letra, que é a música Pela Vida, que mudou toda a minha vida. Então foi através da letra dessa música que eu me redescobri, que eu me permiti viver, e eu falei, então já que eu vou viver, eu não posso viver mais igual eu vivi esses anos todos, eu tenho que ter um sentido maior para minha própria existência, porque não a maternidade é muito importante, mas eu não posso ficar vivendo uma vida só para os filhos. Eles vão crescer, eles vão ter a vida deles. E eu, quem sou eu? Então foi a partir desse momento que eu fui me descobrindo como artista. Entendi, muito legal. E fala um pouquinho sobre a Ana artista e a Ana de casa, mãe. Tem alguma diferença? Elas são as mesmas? Sim. Tem muita diferença. Primeiro, para ser artista, a gente tem que estar A gente produzida, tem coloca que ali uma estar com, né, camada. uma maquiagem, né, Aham. uma coisa assim mais apresentável. Não que eu seja desleixada, não é isso. Mas em Mas não casa, é, a gente que é mãe, toda mãe vai Vocês não me viram hoje assistir. de manhã, gente. Pois é, a gente que é mãe, a gente tem. Gente, é impossível você acordar. O menino acordou às vezes de É. madrugada, a madrugada inteira. A gente tá lá descabelada, você acorda meio assim. Então é uma vida totalmente comum que eu tenho. Hoje, antes de vir para cá, eu estendi roupa, eu limpei a casa, eu dei banho em criança e deleguei. Vai fazer E isso, ainda vai mais fazer nessas aquilo. férias agora com as crianças tudo dentro de casa, comendo Exatamente. muito. Olha lá, o fã. Eu ia fazer a pergunta, não com as mesmas palavras que o Léo fez, né? Se teve algum momento que você pensou em desistir e qual foi esse resgate de volta, né? Eu acho que você já falou aí esse momento de depressão, Sim. né? Que foi bem complicado. Então, você se agarrou na fé, eu posso falar assim. Com certeza. A minha base é a minha fé. A fé que eu tenho em Jesus, em Deus. Você é cristã? Sou cristã e recentemente eu passei por um processo de renovação da minha fé mesmo. Eu sempre me considerei cristã, mas eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Então eu passei por esse processo, conheço Jesus hoje, tive esse contato com, né, Espírito Santo, uma Você coisa aceitou muito. Jesus esses tempos agora? Isso, eu me batizei em dezembro. Ai, que legal. Então foi uma coisa muito, tá sendo um processo muito novo na minha vida, né? E respondendo a sua pergunta, eu já pensei em desistir várias vezes, né? Aham. A questão financeira é um dos pontos que mais
né, pesa, porque eu venho de família humilde, né? Então tudo que a gente conquista aqui é com muito esforço. Meu trabalho eu faço com muita dedicação, justamente por isso, né? Eu preciso ali pagar as minhas contas. Então eu sou muito séria, eu levo essa profissão muito a sério. E aí tem momentos mesmo que tem os altos e baixos da profissão. E eu pus na balança, será que vale mais a pena a maternidade, ficar em casa, dedicar essa energia para minha família, para meus filhos? E recentemente eu passei por isso, mas sempre a minha fé está ali me resgatando e o propósito de vida, né? Quando que surgiu assim essas... Você que compôs as músicas, Sim. quando que foi vindo, onde você tira essa inspiração para compor essas músicas? Sim. O processo todo, O né, no processo, geral. isso. Após, o Sim. pré, o durante, Isso. pós. Então, as letras, o álbum é composto por 9 faixas, sendo 2 faixas que eu ganhei de presente, 2 compositores Legal. Daqui da cidade também. Um é o Voltaire Lemos e o outro é o Paulo Henrique, que tem músicas maravilhosas. Então, as outras 7 faixas são minhas. E essas faixas, elas contam a minha vida, né? Então, pela vida, o álbum chama Pela Vida, vai fazer essa entrada, essa introdução, a primeira música que a gente vai lançar ela, contando essa fase que eu me redescobri, a nova vida que eu me permiti ter. A segunda música é Flor, que vai falar sobre a minha descoberta como mulher, que é a música que eu escrevi para mim. Então, que eu desabrochei, virei flor, independente daquilo que as pessoas pensam sobre mim, eu tenho que me permitir ser eu aqui nessa terra, né? Então, eu fiz música para os meus filhos, para o meu esposo, para famílias em geral, para amigos. Então, o álbum está bem composto, assim, de... No decorrer da sua vida, as Isso. situações que acontecem, você vai tendo essas ideias. Exatamente. E o seu sonho como artista, onde você quer chegar? Olha, o meu maior sonho, claro que eu quero crescer muito, eu quero que minhas músicas cheguem a muitas, né, maior número de pessoas que puder alcançar no Brasil e no mundo inteiro. Mas o meu maior sonho é o que eu estou vivendo hoje, é ter uma vida com propósito, né, através do meu trabalho. Porque, igual eu falei, cantar só por cantar também não é um propósito, né? Mesma coisa de qualquer outra profissão que eu poderia exercer. Mas poder cantar minhas letras, igual hoje em dia eu tenho a oportunidade de cantar nos bares onde eu vou, nos restaurantes, ou até em eventos particulares, né? Quando eu faço um aniversário, e ver que a minha canção chegou na vida da pessoa, a pessoa se emocionou com ela, se identificou de alguma forma. E isso para mim é o propósito, é o que eu tenho vivido hoje e é o maior sonho que eu tenho realizado. E casamento é uma outra vertente, né, da música. Então não posso ter nenhum erro, tem que ser tudo muito perfeito. Então eu já trabalhei em várias equipes, tive a oportunidade de trabalhar com muitos músicos maravilhosos, ainda tenho. Então sempre estou conhecendo pessoas maravilhosas e eu vou compondo a equipe com essas pessoas. Porque eu acho que o mais desafiador dessa área é encontrar músicos tão bem capacitados, mas que também se portem como profissionais, são pontuais, responsáveis, né? Porque a gente precisa ter além do preparo musical, tem que estar com tudo Ordem, né? certinho, Você acha que é organização. difícil achar profissionais que queiram realmente trabalhar direitinho nessa área? Olha, é difícil. É difícil, sim, porque assim... Eu digo porque eu acho que, no geral, hoje, parece que as pessoas estão com preguiça. Sim. Ou então elas não sabem ouvir alguém, entendeu? Sim, exatamente. Então, na área da música também está dessa forma? A área da música ela ainda tem um outro ponto, que é o ego, né? A música ela mexe muito com o nosso ego. É o artista, né? Se a gente não tiver o pé no chão... Então, assim, é difícil porque tem que achar profissionais que sejam tão bons, né? Eu falo que a música, tocar e cantar tem que ser o mínimo, tem que ser o básico, bem feito. Então tem que ser pontual, responsável e tem que ser humilde, né? Porque eu sou uma pessoa humilde, eu prezo pela humildade, a minha equipe, todo mundo que me acompanha, que vai comigo, que trabalha comigo, se a gente vai comer, todo mundo come igual, não tem isso. Então, assim, eu não gosto de trabalhar realmente com músicos que mas graças a Deus, eu tenho encontrado pessoas maravilhosas. Todos os músicos que eu trabalho e tenho trabalhado são pessoas que se encaixam muito com a minha energia, assim, sabe? Se você já esqueceu a letra da música, porque isso é padrão, né? Padrão de mãe também, gente. Porque quem vira mãe esquece das coisas, esquece o ritmo das coisas.
Já aconteceu isso Olha, com você? a minha personalidade, a minha pessoa, eu sou uma pessoa assim muito good vibes, eu sou bem esquecida das coisas, sabe? Então, assim, teve uma situação que aconteceu num dos casamentos que eu gosto de sapato bege. Agora eu tô até comprando preto, branco. Aham. Então eu usava muito sapato bege. Eu peguei um pé de um Scarpan e o outro modelo. Aí eu fui cantar no casamento. Eu fui dirigindo descalço, chegou lá, tava um pé de um jeito, um pé de outro. E fui, Eu já fiquei falava pra lá, ela, essa é a minha vibe de belíssima. hoje, descalça. Ninguém vai reparar porque é bege, ninguém vai olhar, né? Mas passou. Mas e acontece muita coisa. Nossa, muita Pelo coisa menos, que você pelo menos foi lembra. uma gafe na roupa, né? Não foi? É É, verdade. na música. Não, mas ó, recentemente eu ia até colocar isso no Instagram, não contei, eu contar pra Exclusivo. vocês. Você grava, é exclusiva. Não, essa foi uma gafe assim que foi por questão de saúde. Ah, Eu tô me recuperando, né, Uhum. de uma gripe que eu peguei forte. Então, quando eu fui fazer um casamento, o último que eu fiz, eu não tinha voz. Eu não tinha voz para cantar e a noiva me contratou para fazer voz e violão. meu Deus. Então, tava no dia do casamento, eu cantei um dia antes, tudo certinho no dia. Eu não avisei ela porque eu ia estragar o dia dela, né? É, Então, eu falei, gente, olha, nós vamos fazer nosso melhor. Chegamos lá, fizemos instrumental. Mas não foi só uma gafe, né? Foi uma questão também de saúde. saúde, que não tava, Mas, não tinha voz. mas eu fiquei muito triste que aconteceu isso. Mas são coisas que, né, fogem do nosso controle. É, não tem a saúde, aí não Mas tem a jeito. gente está, assim, sujeito a passar por todo tipo de situação. Cair no meio das pessoas, já aconteceu. Você vai Sério? sentar num banco também, o banco desequilibrado. Aí não ia dar pra mim, gente. Isso aí não ia Ih, dar. já aconteceu. Eu ia querer Montação me enfiar no tropical. buraco. Finge desmaio. Eu ia agora. suar toda. É um trem. E aqui, Ana, o seu álbum já tá pronto, só falta lançar. Na verdade, nós estamos finalizando agora. Falta Ah, colocar tá. as vozes, né? A gente vai acrescentar também alguns instrumentos de percussão. E vai ter uma sanfona, uma música e o violoncelo em outra. Então, finalizando isso agora, já está pronto. E você gravou em estúdio? Isso, lá em Belo Horizonte, eu gravei com o Sérgio Gifone e o Fernando Monteiro, que é daqui de Lagoa Santa, um super produtor, um baita produtor eles são. E tá dando todo o suporte. O Fernando, ele é um músico que também é daqui de Lagoa Santa, filho da Lurdinha, que foi uma grande professora para mim da música, aprendi muita coisa com ela. E tá sendo assim, nossa, um sonho gravar lá, sabe? Porque eles dão todo o suporte, é um estúdio profissional. É o primeiro trabalho profissional que eu tô realizando, assim, nesse nível profissional. Então a entrega vai Literalmente ser... o álbum E, todo. é a sua primeira vez gravando em estúdio qualquer, ou não? Eu já gravei, já Aham. fiz outros projetos, né? Muitos eu nem lancei porque eu não gostei do resultado. Então Ah, tem muita entendi. coisa engavetada. Muita coisa engavetada. Eu sou, infelizmente, né? Eu poderia ter soltado as coisas. Igual tem gente que pensa, solta pra dar engajamento. Eu gosto das coisas bem feitas. Então, quando não fica do jeitinho que eu queria, eu engaveto. Tem muita coisa guardada. Mas esse vai. Não, esse tá perfeito, gente. Os músicos são muito profissionais. O músico que tá comigo no baixo, que me ajudou nos arranjos, é o Dodô, Douglas Marcelino, ele é do Rio. Morou aqui em Lagoa Santa um tempo, a gente se conheceu aqui. Baixista. O Jimmy Oliver, que é um músico de Betim, que também tocava com o Dodô. Eles têm um grupo de jazz, né? Legal. Bossa nova, jazz, instrumental. E o G Santos, eles são a base da banda, sabe? A base do álbum instrumental são eles. Então, eles são muito feras. Eles que fizeram o Festival da Canção comigo e a gente venceu por eles também. Por A dedicação equipe, né? da equipe. Eles são sensacionais. Então, Fala um pouco da vaquinha também que você fez pra... sim, eu fiz uma vaquinha, eu fiz rifa, vendi violão, vendi doce, fiz um monte de coisa. A vaquinha a gente já encerrou, né? Aham. Mas a gente teve até um retorno legal, né? As pessoas, inclusive agradecer as pessoas que contribuíram com todas essas áreas. Teve pessoas que doaram mesmo, mandaram Pix para Legal. mim para doação. Eu ainda vou retribuir cada um de vocês. Quero assim, nossa, que além do álbum, né? Além das músicas, eu quero poder preparar um presente vem para essas aí, hein? pessoas. Vem Né? A aí. gente tem que retribuir Com o carinho certeza. delas, né? E que lindo, né? Esse apoio aí do pessoal. É verdade, não, eu fico imensamente feliz.
Que não tá fácil de encarar o mundo, mas pega leve com você só por um segundo. Seguir seus sonhos, ter coragem é bater de frente, mas isso é impossível de cabeça quente. Menina, não precisa engolir o choro, se não tiver afim, só me deixa segurar sua mão. Esse dilema, se vivo ou se morro, não pode tirar seu brilho, toda sua inspiração. Não pense muito em ter disciplina, dance um pouco, saia da rotina. Coloque aquela música pra relaxar e fique descalça para dançar. Pense naquilo que te faz bem, dance, cante, pinte, borde, leia um livro, se maqueie, meu bem. Quero ver seu olhar brilhar novamente, ter você, meu bem, com certeza é o seu melhor presente. Ah, ah, pode crer, o jogo começa agora. Cada dia é uma nova história, uma oportunidade de recomeçar. Deixa ser o seu melhor nessa hora. Construa novas memórias, novos motivos para se apaixonar. Pela vida. Pela vida. A vida. De emocionar, hein? Eu fiquei emocionada. Eu acho que conhecendo a sua história e por consegue trás, a gente consegue encaixar. entender, encaixar. Eu já Sim. me coloquei totalmente encaixada, já imaginando, eu estou aproveitando a minha vida. Ai, gente, que Fazer novas coisa boa. memórias. Esse é o propósito. E vejo quanto que eu precisei lutar para me libertar das minhas falsas crenças que limitavam a minha evolução. Onde ir, o que vestir, com quem andar, o que comer, como falar e qual opinião devo tomar. Tudo que eu passei, tudo que eu chorei, me fez desabrochar e hoje sou flor. Quanta flor, quanto amor há em mim, eu desabrochei e virei flor.